Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para apresentar mais um conteúdo para o nosso canal Refúgio Teológico e também na nossa Escola Superior de Teologia Cristã, TURIP. É um prazer ter você aqui conosco, espero que você esteja bem, para assim juntos podermos estudar, ampliar, compartilhar, aprender, praticar e fixar e se manter no conhecimento verdadeiro que é na palavra de Deus. Hoje nós vamos abordar brevemente um livro muito rico e interessante chamado A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. Tá? Trata-se de um curso da filosofia da cristã, que eu tinha colocado antes como filosofia da religião, mas vai ser filosofia cristã, um termo mais coerente e correto com o nosso intuito, tá bom? A princípio, eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal, a compartilhar nossos vídeos, a deixar seu like, tá certo? O tema hoje é a morte da razão, certo? De início, eu gostaria de dizer a respeito de um episódio que ocorreu comigo. Um certo dia, eu estava perguntando a algumas pessoas a respeito da existência de Deus, né? Para um grupo que acreditava em Deus, porém não seguia as escrituras, né? E eu perguntei qual seria a evidência que você teria para dizer que Deus existe, tá? E depois disso, provando, por meio dessa evidência que Deus existe, queria saber se o que você está praticando provém da Escritura. Resumindo a história, tal indivíduo não conseguiu fazer um bom argumento mostrando a existência de Deus, porque a razão desse indivíduo estava morta. E o que ele apresentou para justificar a sua crença em Deus, que vai ser bem interessante aqui, porque vocês vão perceber na leitura que eu fizer aqui do livro, tá? Do livro A Morte da Razão, esse indivíduo disse que Deus existe porque ele sentia Deus. Aí eu disse assim: como é que você sente Deus? Ele sente Deus da mesma forma que sente o vento. E isso é muito sério, tá? A nossa sociedade, de fato, retirou dos indivíduos, das pessoas, o trabalho de usar a racionalidade de forma sadia. E a razão humana, né, a razão que nos diferencia dos animais, está pouco a pouco sendo destruída, seja por ideologias ou por falsas religiões. Existe um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a morte da razão trata-se justamente desse texto. Obviamente, o autor vai trazer outras circunstâncias, né, para o cegamento da razão humana. E só que o autor aqui, o autor da carta aos Coríntios, ele diz que é o próprio diabo que cega o entendimento dos ímpios, dos céticos, dos ateus. E o diabo, ele pode usar a própria filosofia, a própria teologia, a própria música, a própria arte e, pasmem vocês, a própria religiosidade. O diabo consegue utilizar isso e muito mais para acabar com a razão, porque a razão é um dos canais, tá, que permite o ser humano conhecer Deus, se aproximar de Deus, ter o temor de Deus, obedecer a Deus. Então, sem a razão, o ser humano, ele deixa de ser, de fato, a criatura, deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Esse é um dos objetivos que
as seitas e religiões do mundo pelo globo Terra têm feito seguindo os passos de Satanás, tentando cegar o entendimento. Mas, graças a Deus, existe a Bíblia e esse livro aqui, Amor da Razão, de Francis Schaeffer, tá? Deixa eu ler aqui eu vou citar aqui duas edições, tá? Diferente um pouco, para vocês pegarem o jeito aqui do assunto. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que razão, tá, atualmente está sendo deixada de ser usada. A razão humana morreu, né? Não é necessário usar a razão para poder viver e ser feliz. Então, a partir do momento que nós usamos a razão, podemos conhecer o texto bíblico, tá? E o inimigo e as religiões, né, as religiões que não seguem a escritura, já perceberam isso. A partir do momento que você começa a usar a razão e se aproxima com temor e tremor da escritura, você se liberta. Você conhece Jesus Cristo. Vejamos o que diz aqui uma das versões desse livro, para a gente poder já entrar aqui no assunto, tá bom? Um homem que já morreu. Isso nos leva a pensar sobre alguns textos bíblicos que falam justamente disso, né? Por meio de um só homem entrou o pecado do mundo, né? Pela desobediência de Adão. Temos aqui também que Deus já morreu, né? Podemos ver a morte de Cristo, mas no sentido aqui, né, nessa leitura aqui que eu faço, é mais no sentido negativo. O homem morreu porque não usa a razão. E Deus morreu no sentido do homem não usar a razão para conhecer Deus. A vida se tornou uma existência sem significado. E o homem não passa de uma roda na engrenagem. Então, muitas das depressões que vemos hoje, não vou dizer que todas, muito do desespero humano, muita da ansiedade humana, muitas das depressões humanas, muitas das desilusões humanas, é porque o ser humano deixou de usar a razão para se aproximar de Deus. Deixou de usar o logos, deixou de usar o verbo, deixou de usar a palavra. No lugar disso, eles colocaram a psicologia, né? Eles colocaram outras situações para ficarem seduzidos pelo engano. Então, é muito fácil pessoas jovens, adultos e velhos dizer assim para você: a vida não tem sentido. Sim, a vida não tem sentido se você não tiver Cristo. Se você tem Cristo e está sofrendo, a sua vida tem sentido, tem objetivo, porque Deus é soberano. Agora, se você está sofrendo ou se está feliz e não tem Jesus Cristo de fato, a sua vida realmente não tem sentido nenhum. É tanto que existe um filósofo chamado Sócrates que uma vida não examinada não vale a pena existir. Então, uma fé não examinada, uma razão não examinada, não vale a pena ter razão de fé. Então, Deus quer que nós usemos a razão, a fé, essas ferramentas, tá? Para a gente poder progredir. A única via de escape passa por um mundo fantástico de experiências, drogas, absurdos, pornografias e uma experiência final elusiva e da loucura. Então, o inimigo, né, que a própria Bíblia nos descreve, ele conseguiu derrubar Adão e a partir disso aí conseguiu criar um mundo de ilusões, um mundo em que ele nos oferece drogas, nos oferece hipnose, nos oferece loucuras e prazeres inimagináveis, de todas as formas que você puder imaginar. Se esta é a mentalidade do século XX, o que aconteceu? E como podemos fazer com que a fé cristã tenha sentido para o mundo de hoje? Então, essa é a mentalidade que está na igreja, nas religiões, essa mentalidade que está na democracia,
na sociedade, na empresa, na família, no casamento. Então, muitas das coisas que às vezes não funcionam bem ou não estão bem é porque nós não estamos usando de fato a razão. E como nós podemos também tentar justificar o fato de colocar novamente o pensamento cristão no mundo de hoje? De que forma? Então, o Dr. Schaeffer mostra o histórico de como a arte e a filosofia têm sido o espelho do dualismo existente no pensamento ocidental desde o tempo da Renascença. Hoje, esse dualismo se expressa no desespero quanto a descobrir o racional, no escape para o mundo não racional, que é o único que oferece alguma esperança. Essa tendência é vista na literatura, na arte, na música, no teatro, no cinema, na televisão, na cultura popular. Então, a partir do momento que o inimigo cegou o nosso entendimento para não conhecer o evangelho, tá? Esse podemos dizer assim, entre aspas, é o trunfo, é a carta na manga de Satã, cegar o nosso entendimento, né? Ele joga seta o dia todo e não se cansa, porque quer atingir a nossa mente, né? E quando ele atinge a nossa mente, pessoal, ele cria a morte da razão. E quando a morte da razão acontece em um indivíduo, ele ainda se continua religioso. Ele vai para a missa, cultua falsos deuses, ergue a hóstia, come a hóstia, é uma outra abominação, participa da Eucaristia, uma outra abominação, porque a razão dele está morta. Ele não consegue perceber que aquele ato religioso é inútil, é vã, tá? É uma ficção, é uma fantasia. Do mesmo modo, são as pessoas que fazem parte de outros círculos religiosos, no qual não tenha embasamento bíblico. Então, isto é a morte da razão. E quando a morte da razão ficou estabilizada, religiões surgem, né? Ciências surgem, entretenimento surge para nos aprisionar em uma atmosfera onde existe, no sentido de explicar aquele assunto, um ambiente que eles criam, né, de ilusão para que a não razão prevaleça na nossa mente. Então, a partir do momento que um ateu observa a escritura, um cético observa as escrituras, tá? Um darwinista, um evolucionista, um religioso volta para a escritura, a vida dele é mudada. Mas o inimigo sabe que isso só pode acontecer por meio da razão. Há muitos outros canais para a gente poder aqui mensurar e trabalhar aqui nesse vídeo, mas trata-se aqui de uma pequena introdução do nosso curso de filosofia cristã, módulo 3, aula 1. Isso aqui é apenas introdução. Aqui eu vou aqui dar a leitura do segundo material da mesma obra, só que em uma outra versão, tá? Mais antiga do que eu acabei de citar. Eu vou citar aqui a página 45, 46, mais ou menos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Falando sobre a nova teologia, existencialismo religioso, existencialismo secular, o salto, é o capítulo 4, tá bom? Antes de eu fazer aqui a leitura desse texto, eu quero apresentar a obra. Deixa eu voltar aqui. Bem, na minha versão em PDF, A Morte da Razão, acho que não vai aparecer aí, não. É uma mais antiga do que essa. Tem 80 páginas, tá? Aqui mostra 80 páginas, dividido em 7 capítulos. Primeiro capítulo, nós vamos ver capítulo por capítulo, tá? No nosso curso de filosofia cristã. Capítulo 1, vamos abordar o seguinte: natureza e graça, Tomás de Aquino e o autônomo. Então, a partir desse momento, percebemos que o catolicismo e que um dos principais teólogos do catolicismo, pensador dessa religião, começa a ensinar que você é um indivíduo autônomo, pode fazer o que quiser, tá?
pode ser o que quiser, tá certo? Dando a esse indivíduo a plena capacidade de ir e vir sem ter consequência nenhuma, sem ter possibilidade de responder a Deus quando for interrogado. Então, basicamente, Tomás de Aquino, e assim como a grande maioria, se não toda a maioria dos teólogos católicos ou filósofos, tem as suas heresias disseminadas para fazer o homem viver à base de obras. Tomás de Aquino e outros teólogos, tá, que desprezam as escrituras, estabelecem a morte da razão. Então, o autor que já começa com Tomás de Aquino, aí tem pintores e escritores Natureza versus Graça, aí tem Leonardo da Vinci e Rafael. Capítulo 2, uma unidade da natureza e graça, reforma e o homem. Mais acerca do homem, reforma, renascença e moral. O homem integral. Capítulo 3, a ciência moderna dos primórdios. Kant e Rousseau. A moderna ciência moderna. A moderna moralidade moderna. Hegel, Kierkegaard e a linha do desespero. Capítulo 4, nós vamos hoje aqui fazer uma pequena palhinha, tá certo? Temos o salto, o existencialismo secular, existencialismo religioso, a nova teologia, a experiência do andar superior, a análise linguística e o salto. Capítulo 5, a arte como um salto no andar superior, a poesia, Heidegger, no período final, a arte, André Malraux, Picasso, Baxter, a pornografia, o teatro do absurdo. Capítulo 6, loucura, o andar superior no cinema e na televisão. Misticismo no andar superior. Jesus, a bandeira indefinida. E o último capítulo, o capítulo 7, que vai trabalhar sobre o quê? Racionalidade e fé. Então, a razão e a fé, elas caminham juntas. Elas não podem estar separadas. Tá certo? Elas vão nos ajudando a vencer o mal. A Bíblia pode manter-se por si só, conhecendo de mim mesmo, mas a fonte do conhecimento que necessitamos. A mentalidade do salto do escuro, o imutável no mundo mutável. Então, esses são os capítulos, tá, dessa edição que eu tenho. E eu vou aqui passar para a página justa 40, que é o capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Se tem aqui, apenas algumas questões aqui interessantes. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Página 45, tá? Vou ler aqui experiência do andar superior. O homem foi feito à imagem de Deus, não pode viver como se fosse um nada. Daí, no seu desespero, ele coloca no andar superior todo tipo de coisa. Para ilustrar o fato de que não importa o que se coloca no andar superior, tentar mostrar quão variadas são essas coisas. Já enunciamos exemplos como a experiência essencial de Sartre, a experiência final de Jasper e August Heidegger. Em cada caso, o homem está morto no que tange a racionalidade e a glória. Então, vou ver aqui. Aldous Huxley fez um acréscimo titânico a essa maneira de pensar. Ele utiliza a expressão experiência de primeira ordem. Para alcançar essa tal experiência, ele advogou o uso de drogas. Tenho tido contato com muitas pessoas inteligentes que tomam LSD e reconhecem, em quase todos os casos, que o que estão fazendo relaciona-se com o estilo, com o ensino de Huxley sobre essa experiência de primeira ordem. O ponto a se destacar é que no andar inferior à natureza, a vida não faz sentido. É inteiramente destituída de significado. O indivíduo usa drogas para tentar alcançar uma experiência mística direta, sem nenhum relacionamento com o mundo racional. Jasper, como vimos, disse que não é possível preparar-se para a experiência. Huxley, entretanto, aferrou-se à experiência de que é possível preparar-se por meio das drogas. Assim, muitos, à medida que concluem que nossa cultura é, nos palavras de Timothy Leary, uma sociedade montada em um cenário
de pura mistificação apelam para o recurso das drogas. A razão básica por que as drogas estão sendo levadas tão a sério hoje em dia não é a sensação que produzem, nem o escape que proporcionam, mas porque os indivíduos sentem-se desesperados. Com base na racionalidade da lógica, o homem não possui nenhum significado e a própria cultura fica sem sentido. Por isso, o homem está procurando uma resposta nas experiências de primeira ordem. É isso que está por trás da modernidade e mania das drogas. Relaciona-se com o milenio-panteísmo, já que os místicos orientais têm usado haxixe há séculos com o propósito de chegar a experiências religiosas. Logo, essa prática está longe de ser nova, embora ou seja para nós. Na obra A Moldura Modista, da qual escreveu o último capítulo, Hux insistiu pouco antes de morrer no uso de drogas por parte de pessoas sadias para se ter a experiência de primeira ordem. Essa foi sua esperança. Deixa eu ver aqui. Por enquanto é isso que eu vou quer a vocês. Então, resumindo aqui o assunto, para concluir o nosso vídeo, hoje a gente tem observado certos comportamentos, certos atos religiosos, né? Tudo levando a entender que esses indivíduos fizeram com que a razão não funcionasse. E assim, no lugar da razão, fosse buscar a emoção, né? Os sentimentos, os vícios, e o que foi apresentado a eles, que foi dado a eles no lugar da razão, foi a hipnose, o emocionalismo, a psicologia, tá? A própria emoção no lugar da razão, o circo, tá? O mundo como um todo. Então, esses indivíduos, eles queriam, ainda assim, alcançar algum tipo de conforto, pureza, mas o que eles encontraram foi ilusões, porque a razão deixou de atuar na mente dessas pessoas. A mente está cegada pelo espírito do mal. Nós também terminamos aqui esse pequeno comentário do nosso curso Filosofia Cristã. Temos um tema bastante interessante, bastante polêmico, que é a morte da razão. Será que a razão humana está morta? Quais os motivos? Como descobrir? Como fazer com que as pessoas possam voltar à razão? É uma tarefa muito difícil, mas que devemos ter conhecimento, sabedoria, para poder administrar esse grave problema que aí está acontecendo na nossa sociedade. Quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal Refúgio Teológico, a se matricular na nossa escola de filosofia e teologia superior, tá? Se você gostar do nosso trabalho e quiser nos ajudar com alguma oferta, com alguma doação, entre em contato pelo 8870-9867. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Bons estudos. Então, esse é o curso Filosofia Cristã e o livro que nós estamos utilizando é A Morte da Razão. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir.